Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: O Senhor é meu refúgio. Sobre suas asas encontro abrigo e proteção. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pelas vestes, pelo banho. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. O que é um refúgio? É aquilo que nos protege de tudo aquilo que está lá fora. Quando nós passamos por uma noite muito fria, a nossa casa se torna o nosso refúgio. É o lugar onde nós podemos nos proteger. É o lugar onde nós podemos nos sentir seguro. Sobre suas asas. Se a gente olhar um passarinho, a asa é aquilo que envolve, é aquilo que protege, é aquilo também que de alguma forma consola. E quando o Senhor ele vem até nós, é justamente isso que Ele faz. Ele nos envolve, Ele fica ao nosso redor, Ele nos protege de tudo aquilo que nós não podemos ver, porém nós podemos sentir. Quantas vezes nós não nos sentimos tristes, sem saber a razão, ou nos sentimos angustiados, nos sentimos para baixo, nos sentimos ansiosos. A gente olha à nossa volta e parece que não tem nada de diferente acontecendo, porém dentro do nosso coração, aquele sentimento ele simplesmente inunda. E ele sempre vem em umas horas aleatórias. Antes de dormir, você simplesmente fecha os olhos e o sono não vem. E quantas noites isso já não aconteceu, que chega um ponto que a gente procura um médico tentando encontrar um remédio que possa nos fazer desligar um pouco a cabeça. Por quê? Porque aonde tem muito questionamento, falta paz. Quando eu acho que eu sou uma pessoa especial, não porque Deus me ama e porque Ele conhece tudo sobre mim, mas porque tudo de ruim parece que acontece comigo e eu olho a vida das outras pessoas e tudo parece tão fácil e a minha, nossa, tudo tão difícil. Esse tipo de comportamento e esse tipo de julgamento acaba nos criando um lugar cinzento para viver, um lugar onde a paz ela nunca vai reinar, porque Deus ele não gosta de lamúrio. Deus ele não gosta de reclamação, Deus ele não gosta de comparação. Deus ele gosta que nós nos olhamos e falamos sobre nós mesmos. O Senhor e a palavra é como se fosse um espelho, onde eu olho como eu sou. Olho aquilo que não está bom e vou, através da sua sabedoria, consertando e através do poder do Espírito Santo. Quando a gente olha a história de Sansão, a gente nota que a força estava nos seus cabelos. Mas não era somente isso, mas era a obediência a Deus. Enquanto ele permaneceu fazendo aquilo que Deus disse, Deus continuou estando na vida dele, apesar dos erros que sempre insistia em cometer. A gente vê que sempre o Espírito de Deus tomava ele para fazer aquilo que Deus queria, mesmo quando seus pais não podiam compreender aquilo. Então o chamado de cada um, ele é individual. Eu não tenho uma forma para dizer qual é o seu chamado, se o que você faz é certo ou não. Mas eu sei que Deus, Ele sempre vence no final. Se a gente vai lá em Naum, capítulo 1, versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Isso é algo que a gente sempre diz, que Deus é amor e o amor é algo bom. Deus ele quer o bem de todas as pessoas, porém as pessoas precisam permiti-lo que ele atue na vida delas. Esse amor limitado que às vezes a gente coloca na nossa vida, onde a gente ama só a hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, ele acaba, por dizer, limitando o poder de Deus. Porque se a minha fé ela não é completa, não tem como o Espírito Santo ter liberdade para trabalhar na minha vida. Porque o Espírito Santo ele precisa do meu sim total. Deus ele não quer um pedaço, Deus ele quer tudo. Então quando a gente olha essa passagem, que Deus é um refúgio
em tempos de angústia. Então é justamente Ele que me protege daquele frio que está lá fora. Mas se a angústia ela nunca passa, uma coisa é fato: eu não me refugiei no Senhor. E o que é se refugiar no Senhor? É você procurar a resolução dos teus problemas em Deus, através da oração, através da leitura da palavra, através do arrependimento, através do perdão, através da caridade, através de reconhecer desse espelho que você não é tão bom quanto pensa, nem faz tão certo quanto imagina, que as mentiras que você conta, elas têm problema, e que essa mania de ficar se vitimizando para que no fim tenha um pouco de atenção, isso já não cola mais. E não é à toa que você se sente sozinho, porque quando nem o Espírito Santo quer ficar perto de nós, aí o sentimento de solidão ele é tamanho, porque Deus ele insiste. Vira e mexe, alguém chega e fala, algum Deus abençoe ou diz alguma coisa, ou uma mensagem que chega no seu feed ou no seu coisa, vira e mexe. Porém, você vive dando as costas para Deus, enquanto Ele tenta tirar essa angústia de você e te dizer, olha, existe um caminho, e eu sou o caminho, e eu sou a verdade, e eu sou a vida. E Ele também diz, olha, o meu povo, ele perece por falta de conhecimento, vem aqui que eu quero te ensinar a sentir-se diferente. Mas você não, porque você está tão ficcionado nas suas próprias ideias, achando que o sucesso seria por você ter A, B ou C, ou por acontecer aquilo que você quer, que você acaba se esquecendo as coisas importantes da vida e a natureza de Deus. Se Deus está dizendo não, e a natureza de Deus é boa, Deus quer o melhor para todas as pessoas, é porque aquilo de alguma forma vai te destruir. E quantas vezes nós não procuramos o amor e o amor nos destrói? Se eu falo a palavra amor, o que vem na sua cabeça? Seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa, sua mãe, seu pai, alguém, seu animalzinho, seu pet? Quando eu falo amor, na minha cabeça vem a palavra Senhor, Jesus, Deus, o Espírito Santo. Para mim isso é o amor. Eu não me atreveria a colocar em mais ninguém. Mas como eu posso enxergar o amor dentro das pessoas? Quando através delas eu vejo o comportamento de Jesus. Isso é o amor. Amar é se comportar como Jesus se comporta. E aí a gente nota que essas pessoas estão refugiadas no Senhor e essas pessoas elas estão protegidas. Sabe a primeira pessoa que nós devemos nos proteger? Contra nós mesmos. Quando a gente começa a se vitimizar, quando a gente começa a questionar, quando nós começamos a comparar e querer dizer se merecemos ou não algo, como se nós estivéssemos colhendo algo que nós mesmos não plantamos, como se as intenções erradas pudessem criar as coisas certas, e elas não podem. Cada vida ela é escrita de uma forma e cada história vai passar por alguma coisa. Até mesmo na história de Sansão, que ele ia casar e no dia do seu casamento, ele acaba fazendo por não se casar. E no fim a sua esposa foi dada a outra pessoa. Mas tudo isso estava dentro dos planos de Deus para que ele pudesse libertar o povo. Talvez você não olhe a sua vida como algo que pudesse trazer libertação a alguém. E o que é libertação? Todas as vezes que alguém sai das amarras do pecado, nós somos escravos do pecado. Não é à toa que um vício ele nos domina a tal ponto de não conseguirmos negar isso. E aquilo fica na nossa cabeça. Mas quando Deus ele vem até nós, quando essa angústia sai de dentro de mim, quando essa ansiedade sai de dentro de mim, quando Deus ele me protege, eu sinto que eu não tenho mais essa necessidade. É como se eu tomasse um remédio de dor de cabeça todas as vezes que eu tenho dor de cabeça, mas se eu paro de ter dor de cabeça, eu paro de tomar aquele remédio. E às vezes a gente precisa reavaliar a nossa vida. Se a gente vai lá em Salmos 91, versículo 4, a palavra do Senhor diz assim: Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo. Fidelidade, fiel, algo que você pode confiar. Da mesma confirmação da palavra de Naum,
Deus é alguém que podemos confiar, Deus é alguém que é fiel, Deus tem fidelidade. E a fidelidade o que é? É eu não mudar a minha natureza mediante as circunstâncias. Quando Deus diz ame, Ele não diz ame somente aqueles que merecem, ame apenas aqueles que te interessam. Não, Deus diz ame a todos, porque o Espírito que Deus nos dá é um Espírito que não tem limites. E o amor de Deus, ele é muito maior que todas as coisas. Talvez seja no amor que Deus se manifesta através de você, que uma pessoa que não acredita em Deus pode se converter. A primeira Bíblia, eu sempre falo isso e não canso, que a primeira Bíblia que qualquer ateu ou que qualquer pessoa que não se converteu lê é a nossa vida. Então, quando ele olhava a minha vida, e a minha vida era trevas, e a minha vida muitas vezes era igual a dele, mas ele olha hoje e vê que até os meus olhos estão diferentes, o meu corpo está diferente, o meu semblante está diferente. As pessoas começam a acreditar que algo além de nós aconteceu na nossa vida, que nós buscamos nos refugiar em um lugar que antes não. Antes nós vivíamos no inverno da solidão e hoje nós nos aquecemos no amor de Deus. Ele nos cobrirá com as suas penas. Essa analogia. Não é à toa que a gente vê os anjos como se os anjos tivessem asas. E essas asas, elas envolvem. E sobre as suas asas encontrará refúgio. De novo, refúgio, proteção. É a gente confiar que nos tempos difíceis o Senhor está nos protegendo. Apesar de todos estarem passando pelas mesmas coisas. Se a gente olhasse hoje, tá 13 graus. Frio. Frio para os padrões, pelo menos da onde eu vivo. Eu estava dentro da minha casa, eu tinha no que me cobrir, com o que me vestir. Mas e quem estava lá na rua? Essa é a diferença de ter um refúgio e não ter nada. A temperatura lá fora era a mesma, mas quem tinha onde se abrigar, de repente não passou frio. E aquela pessoa que dormiu lá fora, dormiu por quê? Será que algum dia ela nunca teve escolhas? Será que algum dia ela nunca pôde perdoar, ela nunca pôde relevar, não viveu orgulho ou nada? Mas esse é o problema. A gente quer ter as nossas escolhas, mas não quer viver as consequências dela. Eu não olho a vida de ninguém com dó. Deus não tem dó de ninguém, Deus tem misericórdia, porque essa é a natureza dele. Porque se eu estou colhendo é porque eu plantei. Deus é justo. Então eu tenho que olhar a minha vida, prestar atenção nas coisas que eu sinto, nas coisas que eu vivo, nas coisas que eu penso e me capacitar baseado na palavra de Deus para mostrar que eu aprendi que aquela angústia que eu sinto é fruto de mim mesmo, não é fruto de Deus. Aquilo é o mal tentando conduzir os meus pensamentos a me levar à destruição. E como eu sei disso? Quando a gente pensa em tirar a própria vida, quando a gente diz, nossa, estou cansado já disso. E não é à toa que Jesus disse, olha, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos darei alívio. É que às vezes a gente não pensa que esse ir até Jesus. E o que é ir até Jesus? É pensar em Jesus, é falar com Jesus, é procurar Jesus, é ouvir louvores, é buscar a palavra de Deus. Ao invés de você procurar alguém para desabafar, ficar contando as suas mazelas e se vitimizando, busca a Deus. Fala, Senhor, eis-me aqui. Não aguento mais viver lá fora. Eu quero sentir essas asas, eu quero sentir essa proteção, eu quero tirar de mim esse sentimento de solidão. Permite sentir a sua presença, faz-me companhia, eu quero estar contigo. E você vai notar que esses pensamentos e esses sentimentos, porque a gente pensa, o Espírito que está perto de nós é o reflexo dos nossos pensamentos. E esses pensamentos vão produzir alguma coisa dentro do nosso coração. Enquanto você continuar pensando nas mesmas coisas, você vai continuar sentindo as mesmas coisas. E não é uma questão dos outros fazerem, mas quanto tempo você cultivou essa amargura, essa raiva, esse ódio, esse ciúme, tudo aquilo que é negativo. Se eu tenho mania de olhar os outros de forma negativa, sempre desconfiando, o problema não é os outros, o problema sou eu. Eu tenho que permitir que Deus ele me capacite a fazer a boa obra. E é interessante uma coisa, eu não sei se vocês já tiveram uma oportunidade, mas como eu sou cristão, para mim eu gosto da palavra de Deus, eu gosto da presença de Jesus Cristo, a denominação para mim pouco importa.
nós acabamos de ler o Salmo 91. Essa tradução é de uma Bíblia evangélica, se eu não me engano, NVI, tá? Agora, se eu fosse numa Bíblia católica e fosse ler o mesmo Salmo, ele não estaria no mesmo lugar. Na Bíblia católica, o Salmo 91 se torna o Salmo 90. E eu peguei, quando eu comecei a me converter, foi dentro, ouvindo as palavras de uma missa que estavam dentro da Bíblia católica. Então, para mim, eu nunca tive problema em ler diversas traduções da Bíblia, porque eu acho que isso enriquece demais o conhecimento. Porque às vezes uma palavra que está de um jeito, está de outro, aquilo se encaixa mais com as experiências que eu tive na minha vida. E assim a gente vai complementando. Mas o importante é que essa chama do conhecimento, de buscar o amor de Deus, ela nunca se apague. Então, se a gente vai na Bíblia Católica, no Salmo 90, versículo 14 e 15, a palavra do Senhor ela diz assim: pois que se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Quando me invocar, eu o atenderei. Na tribulação estarei com ele. Hei de livrá-lo e cobrirei de glória. Olha como tudo que a gente fala, se a gente for buscar na palavra, tem escrito exatamente esse pensamento. Pois que se uniu a mim. Pois a quem orou para mim, eu o livrarei. Eu tirarei de você esse sentimento, eu tirarei de você essa condição. É diferente. Cara, quando a gente está com um problema, se seja financeiro, sei lá, seja qual for, a maior parte das pessoas elas vão nos abandonar, porque elas não querem um problema. E é nesse instante que Jesus ele olha e fala: vem aqui que eu te quero. Vem aqui que eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar, eu vou garantir que o tratamento ele funcione, porque quantas vezes nós não fazemos o tratamento, mas sem Deus ele não serve de nada, e quantas pessoas não são curadas sem tratamento nenhum. E Jesus diz: eu o livrarei. Eu, não é ninguém, eu não terceirizo a minha glória. Eu o livrarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Qual é o nome que está acima de todo nome? O nome de Jesus. E é por conhecer esse nome, é por falar: Jesus, vinde a mim, Jesus me ajuda. E é justamente por essa palavra, Jesus, que a conexão ela se estabelece. E olha o que a gente sempre fala, incansavelmente, que todas as vezes que a gente ora, o Espírito Santo ele vem até nós. Quando me invocar, quando me chamar, invocação, chamar. E às vezes a gente fica chamando mal, falando palavras que desagradam ao Senhor, palavras que o Espírito Santo não diria, e acha que está tudo bem. Fica rogando pragas, sabe? Podia estar em silêncio. 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 É melhor às vezes estar em silêncio do que ficar falando besteira. Porque às vezes a gente não entende é que o nosso coração ele está tão sobrecarregado e está tão amargurado que qualquer coisa que eu falo se torna em lágrimas. Deus ele diz lá que mesmo com gemidos inexpressíveis o Espírito Santo pode. Só que você chama Jesus para que Jesus venha te fazer aceitar tudo aquilo que você não pode. Eu, sinceramente, por tanto tempo que eu já leio a Bíblia e faço as coisas, às vezes eu não tenho nem ideia da dimensão de tudo. É sério. Mas uma coisa eu sei, que os meus sentimentos, eles dão testemunho daquilo que eu acredito. Porque do nada eu sou inundado por algo que não é meu. Porque o que era meu na época que eu não acreditava em Deus era tristeza, era depressão, era dependência emocional, era desilusão, era tudo aquilo negativo, tudo aquilo ruim, sabe? Tudo aquilo que doía, mas não passava. É diferente de quando você chora, muitas vezes aquilo passa. É diferente quando você confessa para Deus e aquilo se alivia. É diferente quando você está brigado com alguém e pede: olha, você me desculpa. E aquilo se reverte em tranquilidade. Então, quando nós usamos as ferramentas que o Senhor deixa para nós, nós começamos a sentir aquilo que o Senhor é. E essa é a diferença de quando o Senhor ele inunda o nosso coração. Quando me invocar, eu o atenderei. Olha que coisa mais linda. Deus ensina que nós devemos orar no plural. Pai nosso, o nosso Deus, para nós o nosso.
Mas quando Jesus ele vem falar sobre a relação que ele vai ter com nós, ele não terceiriza. Eu o livrarei, eu o atenderei, eu não, né? Jesus, primeira pessoa. E por que às vezes a gente ora para intercessores? Eu sei que tem gente que se chateia quando eu falo isso, mas realmente você está se chateando porque eu quero que o nome de Jesus seja o primeiro nome a estar na tua vida? Quando Deus diz todas essas coisas, você ainda acha algo dentro de você para criticar? O problema não está em mim. Talvez o problema não esteja em mim. Tem angústia na tua vida? Tem tristeza na tua vida? Tem coisas que você não gosta de sentir da sua vida? Se qualquer uma dessas respostas for sim, está faltando invocar o nome de Jesus. Talvez você esteja invocando o nome errado. Porque se essas palavras que estão na Bíblia são verdades, se Deus é fiel, se Deus ele tem todo esse poder, se Deus ele quer ter essa intimidade com nós, tem alguma coisa errada. Na tribulação estarei com ele. Olha que Deus ele quer estar conosco em todos os momentos, nos bons e nos ruins. Porque Deus ele não nos abandona, ao menos que nós assim o permitimos. Dizemos, olha Jesus, eu não quero saber de você, eu não concordo com isso, não, esse pecado eu gosto. Todos nós somos pecadores, ninguém é melhor que ninguém. Eu gosto de olhar para a minha vida e me sentir a pior pessoa do mundo. Porque se eu estivesse sendo injusto, Jesus ele me coloca no meu lugar. Diferente daquele que tenta se exaltar, daquele que tenta olhar para si como se, eu sou uma pessoa boa. Eu não sou, eu sou o pior. Paulo ensina isso a nós na palavra de Deus. Se Deus teve misericórdia de mim que sou o pior, que dirá de você? Rei de livrado e cobrirei de glória. O Senhor Ele quer tirar essa vida de nós que não nos pertence, tudo aquilo que é trevas, tudo aquilo que é ruim. E a gente olha que palavra, quando a gente entende que o Senhor é nosso refúgio e que sobre as suas asas tem abrigo e proteção. Amém? Se refugie no Senhor. O Senhor é bom. O Senhor se pode confiar. Ore para Jesus. Fala, Jesus. Jesus. Comece a sua oração. Jesus. Às vezes você não sabe nem o que dizer. Às vezes você só consegue chorar. Jesus. Que cada vez que você dizer apenas essa palavra, você está invocando o nome de Deus e Ele vem e vai te capacitando. Busque estar na presença de Deus. Busque a palavra de Deus. Busque aquilo que pode melhorar a tua vida. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.